Olá, pessoal do Super Aprova. Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa continuidade da filosofia medieval e nessa aula de hoje, de uma maneira especial, iremos tratar sobre a escolástica. A escolástica compreende o segundo momento do pensamento medieval. Se a gente viu anteriormente que a patrística inaugura essa tentativa de conciliação dos dogmas cristãos com a filosofia grega, a escolástica vai dar continuidade também a essa tentativa de conciliação, só que agora a partir de um outro referencial. Mas afinal de contas, o que nós podemos contextualizar, afirmar que seja a escolástica? A escolástica se apresenta como um período no pensamento filosófico essencialmente produtivo. Historicamente, o fim do período da patrística pode ser determinado por uma série de processos históricos que vão gradativamente transformando a vida social do homem medieval. Assim, podemos determinar a escolástica como um período que começa por volta do século VIII e se estende até o século XV, demarcando ali o fim do período medieval. Algumas questões são de extrema importância para a gente tratar o que seja a escolástica. Um primeiro aspecto, o primeiro ponto aqui importante. O termo escolástica tem como referência o termo grego skolé, lugar do ócio, fazendo menção direta à certeza de que é necessária a despreocupação com os negócios para que se produza um conhecimento filosoficamente válido. E no caso, essas novas escolas medievais vai procurar produzir um conhecimento válido que possa estabelecer uma relação, uma conciliação profunda entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Durante a escolástica, a inserção das obras de Aristóteles, que estavam perdidas no contexto das cruzadas e das guerras santas, chega ao continente europeu. E aqui a gente pode perceber uma diferença básica entre a escolástica e a patrística. Se os pensadores da patrística, especialmente Agostinho, que anteriormente nós vimos, vai buscar os referenciais na filosofia de Platão como uma forma de estabelecer a conciliação entre fé e razão, na escolástica a gente vai ver que o grande referencial dos pensadores da escolástica, especialmente Tomás de Aquino, será a filosofia de Aristóteles. Aristóteles representa para a escolástica o grande referencial filosófico que irá oferecer as bases, a sustentação racional para as questões cristãs, as questões relacionadas à fé. Mas se a gente percebe que a escolástica ela é conhecida por essas novas escolas, fica uma pergunta: o que se ensinava nessas escolas? Nessas escolas eram ensinadas 7 disciplinas essenciais. 7 disciplinas que, formadas juntas, constituiriam uma formação completa do homem. Essas disciplinas irão se dividir no trívio e no quadrívio. No trívio se pesquisa profundamente a gramática, enquanto estrutura da linguagem, a lógica, para se encontrar a verdade, e a retórica, enquanto belo uso da linguagem para expressar a verdade. Perceba, essa necessidade de se preocupar com a lógica, com a retórica e também com a estrutura da linguagem, com a gramática, é uma preocupação que faz parte desse novo contexto da filosofia medieval. Uma das grandes preocupações que os pensadores da escolástica terão é como formar um bom religioso, como formar um bom pregador para que ele possa expandir, dar continuidade a um processo de evangelização iniciado lá na patrística, no início do pensamento da igreja. As outras 4 disciplinas que irá constituir as 7 artes que formarão o homem de maneira integral será o quadrívio. O quadrívio fundamenta-se em o número sendo composto pela aritmética, o número em sua perfeição, a geometria, ordem do espaço e o número no espaço sólido, a harmonia, a música, o número no tempo e a astronomia, o número no espaço e no tempo. Portanto, a gente tem no quadrívio, fechando essas 7 disciplinas essenciais para a formação do homem, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Perceba a necessidade, a preocupação
que a escolástica tem como uma formação integral do sujeito, especialmente a formação de um religioso que possa dar continuidade por meio da pregação, da evangelização, à missão essencial do cristianismo. Outra questão essencial que irá ser debatida durante o período da escolástica é o tema das querelas dos universais. O próprio nome querela já nos dá um indício do que vai ser. Querela significa pujança, conflito. O termo querela só pode ser compreendido a partir da importância do debate em torno do trívio e do quadrívio, e principalmente do impacto gradual das obras de Aristóteles. A querela dos universais irá se dividir sobre 3 problemas: o problema do realismo, do nominalismo e do conceitualismo, ou também chamado de realismo moderado. O que é o realismo? O realismo defende a existência de ideias gerais como amor, beleza ou mesmo justiça de forma real. Ou seja, essas entidades metafísicas, e aí vamos lembrar lá do Platão, modelares existiram de fato e estariam separadas das coisas. Portanto, a problematização do realismo irá afirmar que, de fato, essas ideias metafísicas, elas existem, elas fundamentam as coisas e elas estão separadas dessas coisas. O segundo problema, que vai ser da querela dos universais, é a questão do nominalismo. Postula o princípio de que os conceitos universais e ideias gerais não possuem existência real. Ou seja, termos gerais como verdade, amor ou mesmo razão são apenas nomes, sem necessariamente remeter a um particular com existência real. Portanto, a ideia, essa entidade metafísica que o realismo irá defender, no nominalismo, tudo isso não passa de um nome. E para encerrar a questão da querela dos universais, nós temos a terceira posição, que é o conceitualismo ou realismo moderado. Nesse caso, os universais não são nem entidades metafísicas, como afirma o realismo, nem palavras vagas, como vai afirmar o nominalismo, mas conceitos, construções discursivas, categorias lógicos-linguísticas que fazem a ligação entre o mundo do pensamento e o mundo do ser. Percebe? É uma posição intermediária entre o realismo e o nominalismo. Como uma forma de reforçar essa discussão e ampliar o problema fundamental da escolástica e dessa relação que o pensamento aristotélico tem de influência no pensamento medieval desse período, sugiro a vocês uma das obras que melhor contextualiza a temática da escolástica, é sem dúvida o livro O Nome da Rosa, famoso livro de Humberto Eco. Esse livro ele vai problematizar algumas questões desse período, inclusive apontando a importância das obras de Aristóteles tiveram para a formação do pensamento medieval durante a escolástica. Eu espero que tenham gostado da nossa aula e nos encontramos daqui a pouco para a resolução de um exercício a respeito dessa temática. Um abraço a todos.